bem-vindo à sua Radinha Libre. Pessoal, faz 2h30 que eu estou tentando fazer essa live. Eu espero que esse microfone aqui esteja funcionando, porque só funcionou por onde eu estou gravando aqui no Facebook. Então eu vou gravar no Face para capturar a imagem e jogar no YouTube, porque o microfone não conecta em aplicativo nenhum, só no Facebook e no Telegram. Eu não sei porquê. Tá bom? Então eu tô já com olheiras, já tô cansado, já é tarde da noite. Mas eu queria aproveitar para gravar já, porque amanhã de dia é uma barulheira dos vizinhos, é uma dor de cabeça aqui. Então, mais fácil aqui agora. Eu espero que o áudio esteja sendo captado por aqui. Senão ele tá direto no microfone do celular e aí tá dando um eco danado. Mas eu prefiro fazer assim do que não fazer, tá bom, galera? Então, vamos falar sobre o tema, né? Teve o 38ão, o Alien dos Santos, o Weintraub, depois foi mencionado lá e fez uma resposta dele. E agora, mano, até o Afonso da Terra Plana entrou na parada. Cara, daqui a pouco vai entrar o Paulo Musi, o Pablo Vittar, sei lá, Gretchen, para opinar sobre isso aí, porque tá uma loucura. Mas vamos lá, eu queria colocar algumas coisas aqui que... Um elo que une essa galera, por exemplo, é o Olavo de Carvalho. Eu queria fazer algumas considerações a respeito disso, tá? Eu fiz uma pauta aqui que eu vou estar olhando de vez em quando aqui no meu notebook, que é um i7 de 2000, é um i7, processadorzão, mas de 2011, placa Phenom X6. Cara, esse notebook aqui, se fosse um carro, para quem não conhece, né, quem não entende direito, eu não entendo muito, mas como eu que fiz esse aqui, eu sei. Ele seria meio que um Corcel 2, assim, sabe? E se fosse uma mulher, seria assim a Xuxa, um negócio bem desatualizado. Se fosse um presidente, para quem gosta de política, o meu notebook seria o José Sarney, tá bom? Então, se você quiser aí ajudar a gente a melhorar os equipamentos aqui e tal, o Pix é radinhalibre@gmail.com. Fique sabendo que o Banco Central, o Haddad, o Xandinho, tá todo mundo de olho no seu Pix, tá bom? Aqui eu aviso, aqui eu aviso. Isso aí, galera, deixa eu ver aqui. Eu já começo falando, gente, que eu tenho pontos de discordância com esses 4 personagens. Com os 4. Eu não tenho, aliás, acho que ninguém no mundo que eu concorde plenamente em tudo. Então, para trazer o canal de volta, eu vou colocar de vez em quando materiais, opiniões, sei lá, casos em que esse pessoal está envolvido, em que pessoas estão envolvidas, e que nem sempre eu concordo. Só que às vezes aquela pessoa vai estar falando algo correto. Por exemplo, o Dando Boura, um monte de coisas que ele fala, eu até concordo. Mas, por exemplo, imperdoável para mim é o fato dele ter sido pandeminion. Acabou. Mas, em outros pontos dá para concordar e dá para, por exemplo, usar algum material dele. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui alguns pontos, para quem se interessa aí pela minha opinião, que deve ser 3 pessoas no mundo. Minhas opiniões, por exemplo, positivas e negativas sobre cada personagem desse. Então eu peço torcidas ou torcidas organizadas. Fiquem tranquilos, porque eu só estou imparcial. Eu quero levantar algumas coisas aqui de questão de como a vida acontece. E como que de vez em quando a gente se tromba com algumas ocasiões inusitadas da vida, tá? Então aguenta a mão aí que nós vamos chegar lá. Sobre o 38ão, por exemplo, pontos positivos. Pô, o cara fala do Bitcoin, ponto negativo. O cara fala do Bitcoin. Eu tô brincando. É que é meio cansativo, né, velho? Mas, por exemplo, ele fala muito sobre o cristianismo, ele não tem papas na língua, ele tem coragem de falar, ele tem coragem de ir contra o sistema mesmo, né? Vamos ver até onde o pessoal deixa ele ir e que Deus abençoe e não aconteça nada com ele. É um cara de quem eu gosto bastante, mas não concordo com tudo. Por exemplo, ponto negativo. Ele é cristão, mas ele é evolucionista. Ele acredita que Deus criou as coisas, mas que através da evolução a gente chegou onde está. E eu não concordo com isso. Ele acredita que a Bíblia, especialmente o Velho Testamento, é toda uma alegoria. Eu não acredito nisso. Então, mas não é por isso, por esses pontos que vai assim, completamente contra o que eu acredito, porque eu sou criacionista e a maioria do Antigo Testamento, para mim, é daquele jeito mesmo. Eu sou terra jovem, eu acredito que nós temos aí 6, 7 mil anos de criação e não mais que isso, e o universo foi feito pronto, e todas essas coisas aí. Tem aí um vídeo antigo do Marcos Eberlin, né, do pessoal do Design Inteligente aqui, que ele fez uma live comigo, me deu essa honra, no meio da fraudemia, ele veio aqui no canal. Então, uma live, então eu acredito nisso. Então eu tenho essas discordâncias e outras concordâncias com o 38ão. Aí com o Weintraub, né? Então, pontos positivos. Pô, o cara
Ele foi o primeiro, assim, perseguido politicamente do país. Ele teve que fugir. Gente, para de... Quem estava acompanhando 2020, aquela loucura toda, eu estava vivendo aquilo muito, muito intensamente. Estava fazendo 2 lives por dia na época. No Facebook eu tinha relevância. No YouTube eu errei e não apostei no YouTube, não repliquei as coisas lá, inclusive porque não tinha nem esse notebook aqui. Então só tinha um celular, não dava para transmitir e fazia só no Face mesmo. Mas enfim, quem acompanhou tudo aquilo ali, não pode ser hipócrita de se esquecer que ele foi mesmo perseguido. E eu não dava muita moral para ele, né? Ele fez aquele vídeo do dançando na chuva. Se a Day achar, ela coloca aí agora. Tá chovendo fake news. Até mais. Um negócio chato e tal, mas enfim, tentou fazer de alguma forma ser criativo, mas as ações dele no MEC foram impecáveis, impecáveis. Tanto que a carteirinha de estudante que ele conseguiu que ficasse gratuita online, e depois caiu por causa do gordinho lá, que era durou acho que 2 meses, né? Ele tinha 2 meses para votar, como é que era o nome lá? O Rodrigo Maia, né? Que foi indicado pelo Bolsonaro na época, lembra-se? Presidente da Câmara dos Deputados. Ele não quis votar, perdeu a ação do ministro e nunca mais ninguém foi atrás disso. Tá? Então, por exemplo, hoje eu estou estudando, fazendo faculdade, graças a Deus, tentando aí. É por isso que eu estou um pouco sumido também. Mas eu não precisaria pagar Uni nem porcaria nenhuma de esquerda para coletivo nenhum, né, esse nome que eles gostam, para ter minha carteirinha, que é direito meu, cara. Né? Então ele tinha conseguido isso, ninguém foi atrás, foi realmente contra a esquerda, realmente ele fez medidas efetivas, tirou muita corrupção no MEC, foi um cara impressionante e teve que fugir do país, porque ia ser o primeiro preso. Imagina se ele não ia estar lá até agora, né? Tipo o Daniel Silveira, um preso antigão que está lá até agora. Então é isso. Ponto negativo, ele tem o mesmo problema, por exemplo, do 38. Ele é evolucionista, ele é muito cristão, dá para ver, mas ele também é evolucionista. Ele tem algumas opiniões sobre a República que eu não concordo. Eu concordo muito com ele que a República é uma porcaria, mas eu também concordo eu também acho, por exemplo, tá pessoal, eu que acho, que o Estado Democrático não é legal, tá bom? Não vou falar muito mais do que isso, porque essas coisas hoje costumam dar cadeia. Mas não concordo com democracia. Eu tenho uma outra visão aí que está lá sobre o profeta Samuel, quando Deus disse ao povo de Israel, não escolham um rei, fica só debaixo de mim. Então, pessoal, a gente viveria num patriarcado tribalista. Um nome que seria mais ou menos esse, é o que eu acredito. Alguns gostam de chamar de feudalismo, né? Um feudalismo com algum outro sobrenome. Mas, enfim, o modelo que eu acredito é aquele, não é nem a monarquia. Então, o Weintraub ainda defende bastante democracia, esses negócios. Eu entendo que, tipo assim, na posição de político onde ele pretende se reeleger, eu gostaria de vê-lo presidente, governador, prefeito, aquilo que ele puder, gostaria mesmo. Mas tem pequenas divergências com ele, mas são divergências, né? Eu não concordo com tudo que ele fala. O Alien dos Santos, o Alan dos Panos. Cara, assim, na época da fraudemia, e eu uso esse termo porque para mim tudo aquilo foi realmente um negócio orquestrado, cheio de mentiras e um monte de problemas aqui. Enfim, acho que a maioria que me conhece por aqui foi da época que eu estava aí fazendo vídeos contra esse sistema maldito. Então ele foi muito ativo naquela época, tipo, eu consumi muitas informações dele na época, ele tentou organizar de verdade algumas coisas no começo, depois acabou vendo que não dava e entrou no oba-oba do bolsonarismo, né, do vamos lutar, e aquele negócio só lutar por trás. Então, mas assim, é um cara que tem coragem, tem muita coragem, tá? Não se pode dizer que o cara não é corajoso, mas ele, na minha opinião, tem usado a coragem dele para enganos. Não sei se o cara sabe ou não sabe, se ele tem as mesmas opiniões que eu, se ele imagina as mesmas coisas que eu imagino sobre o governo Bolsonaro, tá? Eu imagino, eu não sei, eu imagino. Tá? A gente tem que cuidar com todas as palavras. Já fui processado pela direita e pela esquerda. Primeiro pela esquerda, depois pela direita. Numa treta que, enfim, depois eu falo. Tem vídeo meu comentando aí por que eu fui processado. Então, pessoal, o ponto negativo do Alan é essas loucuras de passar a mão pro Bolsonaro por qualquer coisa, né? Aí falam, né? Dizem, eu ouvi recentemente, aí eu não sabia, que, por exemplo, ele passa muito pano pro Bolsonaro e pro Eduardo Bolsonaro, porque
foi o Eduardo que teria ajudado ele a fugir do país e tudo aquilo, então sei lá que tipo de gratidão, se é isso mesmo. Eu sei que de fato ele fala um pouco demais do Eduardo do que deveria, mesmo para um bolsonarista, porque ainda quem admira o Bolsonaro por alguma coisa, o Eduardo não tem o que admirar naquele cara. O Afonso, cara, deixa eu tomar uma água aqui. Afonso Vasconcelos. Mano, chegou na galera da Terra Plana na treta, velho. Já vou explicar o que aconteceu, tá? Os elos que estão unindo esses personagens é impressionante. Mas o Afonso da Terra Plana, por exemplo, a parte ali 2015, 14, eu não sei se 14 já, mas 15 até 18, 19, onde ele falava as verdades da ciência, né? O canal dele é o Ciência de Verdade, onde ele mostrava as fraudes todas, estudos científicos baseados em ideologia, em nada às vezes, baseados em fraudes para ganhar prêmios e um monte de coisa. Ele alertava sobre um monte de coisas que hoje é impossível falar, mas naquela época ainda dava. Então ele tem todo esse lado, né? Então o ponto positivo do Afonso é toda uma gama de assuntos que ele trouxe que ninguém falava, né? E a Terra plana. Eu, por exemplo, pessoal, para mim é o seguinte, eu sou, vamos dizer assim, 70%, 80% Terra plana. A cosmologia, as explicações da Terra plana me convencem até certo ponto. Não totalmente, porque tem alguns furos. Do mesmo jeito que outros modelos, como o geocentrismo e como o heliocentrismo tem, a Terra plana, na minha opinião, tem menos furos. Tá? Só isso. Concorda comigo? Me acha louco? Não faz diferença nenhuma para você e para mim o que você pensa sobre esse assunto. Tá? Mas, enfim, o cara teve essa coragem, né? O cara era doutor da USP, muita coragem de fazer o que ele fez. Pontos negativos é que ele ficou meio doido, velho. Começou a ofender o cristianismo, ofender muito pastores e padres, gente que a gente vê que luta aí para manter o evangelho vivo, aceso, lidar com comunidades, lidar com muita gente. Não é fácil, cara. Lidar com gente lutando contra o pecado não é fácil. Então eu dou muito valor à igreja, às igrejas, às organizações, aos grupos, aos líderes. Tá? Tem muito charlatão, mas muito mesmo. Mas tem também a galera boa. E tanto que vai ter gente no céu. Vai ter gente no céu. Então, tem gente boa também. Essa galera do desigrejamento de internet, para mim é um engano terrível. Tá aí, ano após ano, caindo mais e mais desses influenciadores. Só que o pessoal meio que... Tipo assim, é uma galera que é até contra a política também. A política, né? Tem bastante. Mas cai um, que nem o Afonso, foi um grande líder dessa galera dos desigrejados. Tipo, caiu no conceito, porque falou umas maluquices, aí aparece outro, essa galera não se cansa também. Enfim, o Afonso tem essas loucuras todas dele, e é isso, né? Discordo veementemente de, tipo, 90% do que ele fala hoje. Agora ele voltou a falar um pouquinho mais de ciência. Até eu vou mencionar aqui que foi assim que ele entrou. Então, teve aquele chilique pessoal do Alan dos Santos contra o 38. Na minha opinião, foi porque ele não tinha como sair dos argumentos do 38. O 38 estava metralhando ele com um monte de argumentos lá irrefutáveis. E aí ele quis dar um chilique e na cabeça dele ele achou que aquilo lá seria... que o pessoal ia engolir, que ele envolvia a filha dele. Tadinha, não tem envolvimento com nada disso. Vou explicar, inclusive, algumas coisas sobre a filha dele. E aí ele se perdeu ali, quis dar uma de machão, aquela coisa de bar, aquela, sabe, peão de bar. Até eu vi, nossa, aí choveu de comentários, né? Eu vi um cara falando um negócio interessante. O Alan é o católico que eu nunca quero ser, tá? Um cara escreveu lá e eu concordo. Pô, o cara só fala palavrão, cara. Mas o negócio fala de rezar o terço, fala de, sei lá, das doutrinas católicas que eu conheço pouco, mas a gente vê que tem muita gente ali devota mesmo, que segue o cara, e o cara só sabe falar palavrão, bumbum, xixi, cocô, os argumentos estão sempre em torno dessas coisas. Meio que uma imitação bem mal feita do Olavo ainda, que essa parte do Olavo, gente, é difícil para mim, até hoje. Eu já fui. Eu falo por quê? Porque eu tenho um pequeno ranço disso, porque eu fui um idiota que falava muito palavrão aqui. Né? No meio da fraudemia, tentando conscientizar o pessoal para abrir as igrejas e tal. Né? Eu estava fora da igreja, estava tentando voltar às igrejas fechadas, e eu fiquei muito triste, meio que revoltado com isso, mas assim, entendendo que o pessoal estava sendo vítima de uma narrativa mundial, que a maioria não estava preparado para entender o que estava acontecendo ali, até hoje não entenderam, mas tentava me comunicar com a igreja cheio de palavrão. Eu lembro que um amigo meu me mandou uma mensagem, o Biagio, inclusive não foi esse aqui, mas um outro microfone ele que me deu,
ele falando, cara, eu não consigo ver suas lives na sala de casa, eu queria ver na TV porque a minha filha assiste. Você fala muito palavrão. Eu fiquei morrendo de vergonha. Aí tinha pastores que me acompanhavam, né? E mesmo assim, eu tolerava meus palavrões, mas é muito ridículo, cara, porque tinha umas irmãzinhas da igreja. Então é muito feio, é muito feio. Não tem coisa que justifique isso, inclusive é bíblico que não haja a palavra torpe na vossa boca. É bíblico, acabou. Não tem argumento filosófico, nem do Alan, nem do Olavo, nem de ninguém, que vá contra a Bíblia. Para mim, se você acha que justifica, pessoal, continua passando vergonha quem acha isso. Eu não acho. Então, o Weintraub foi mencionado pelo Alan, vocês já viram os vídeos aí 1000 vezes, eu acho que eu vi, porque eu fiquei vendo opiniões, então toda hora era um react. Acho que eu vi esse vídeo umas 15 vezes, aquele momento do recorte, né, da violência lá. Aí o Weintraub foi citado, fez uma live muito boa para se defender, assistam lá no canal dele, Abraham Weintraub, eles têm um outro canal agora chamado Farol da Liberdade, que eu acho que as lives também estão indo para lá. Tem a live toda, tem um recorte também, onde ele explica várias coisas que eu ainda não sabia. E olha que eu acompanho o Weintraub desde sempre, nunca parei de acompanhar, né? Então ele explicou várias coisas ali, de ajuda que ele deu para o Alan, dos primeiros contatos entre o Alan e ele lá nos Estados Unidos, assim que o Weintraub foi para lá. Eu acho que o Alan já estava, né? Não, o Alan chegou depois, o Weintraub foi ainda em 2020. É isso mesmo. Ficou 1 ano e 4 meses. Aí o Alan chegou lá, precisou de uma grana, o Weintraub foi lá, nem carro não tinha ainda, foi lá, depositou $500 na conta do Alan. O Alan nem desculpa não falou. Enfim, ele explicou um monte de coisa na live dele. Depois ele ainda fez uma outra live, junto ele e o 38 no Felas Podcast, onde aconteceu a treta lá. Então eu achei a chance que o Felas deu para ele poder falar muito legal. Até porque ele é um cara, assim como o Alan dos Santos, ninguém deixa ele falar. Né? O Alan ainda tem toda essa direita bolsonarista maluca aí que dá alguma voz para ele. Alguns, não é todos também, alguns, porque tem gente que mesmo assim não deixa o cara falar lá. Agora o Weintraub é em lugar nenhum, velho, é em lugar nenhum, né? E o cara tem muito conteúdo. Então, aí o Weintraub, não sei, mano, o que aconteceu. Ele decidiu jogar meio que o jogo do Pablo Marçal. Como assim? Vou explicar. Ele decidiu fazer uma queixa contra o Alan na justiça americana. Essa queixa não pode virar prisão, não tem chance de virar prisão e não tem chance de extraditar o Alan. A justiça é diferente lá do que aqui. Então é como se fosse uma notificação, como se fosse uma multa. Tá? Palavras minhas, ele não usou isso. Tá? Mas o irmão dele é um advogado internacional, tal, né, o Arthur Weintraub, então ele sabe o que ele está fazendo. Só que para divulgar isso, ele usou o bait, ou byte, né, a armadilha, o título chamativo, que geralmente não é verdade, é só para chamar a atenção, escrito prisão, e colocou uma interrogação que eu confesso que nem eu não vi a princípio. Algo tipo assim, eu pedi a prisão do Alan dos Santos, e você vai em letra maiúscula, né? Eu também coloco títulos em letra maiúscula no YouTube. Prisão Alan dos Santos. Aí eu já olhei e falei, nossa, cara, pegou pesado, velho, porque se o cara vier pra cá, vai ser separado da filha dele de novo e tal. Enfim, né? Aquilo é uma discussãozinha de bar, que foi aquilo lá, né? Ele parecia um bêbado de bar. Não merece o cara ter a vida toda destroçada. Mas por quê? Eu pensei tudo isso rapidamente porque eu caí no bait. Quantas pessoas vocês acham que vão assistir o vídeo do Weintraub, ou no canal do Farol, ou com algum recorte? A maioria, o Weintraub, ele é detestado pelo bolsonarismo. Então o pessoal vai pegar aquele print e vai começar, inclusive aqueles que nunca estenderam a mão para o Alan e discordam do Alan, vão se aproveitar para falar mal do Weintraub. É porque o título sugere que ele está pedindo a prisão. Né? Então é aquele negócio. Repercussão a qualquer custo, cara, não cai bem para quem fala a verdade. Eu acho, Gorgonoide, os caras ficam colocando aí título bait, né? A galera tudo 30, 35, 40 anos já usando essas estratégias de juventude, de adolescente. Eu acho tão besta, cara. Né? E a direita é cheio disso, né? O Lisboa, essa galera toda, acabou, é hoje, não sei o quê, e tudo mentira. E aí o pessoal ainda cai nessa. Como eu assisto todos os vídeos dele, eu não fui lá pelo bait. Mas fiquei triste, porque é aquilo, velho. Vocês não são o Pablo Marçal. E eu não acho legal essa história toda de que, moralmente,
sei lá, é até questionável, mas é o jogo, então você joga... Não, cara, eu não quero estar em jogo ruim. O Weintraub mesmo usa uma expressão que o bolsonarismo usa para falar dele, que eles seriam as virgens no puteiro, né? E eu acho tão boa essa expressão que eu ainda diria para ele, Weintraub, se você estiver assistindo isso, ou alguém do Weintraub, dá um toque para ele. Porque se o pessoal ri que ele queria ser a virgem no puteiro, então essa galera é o quê? São puctas de direita? É isso? É isso? Então, nesse caso aí não dá não, eu tô com o Weintraub. Então, pessoal, não caiu bem, vai ter uma repercussão ruim, não precisava disso, cara. Não é repercussão a qualquer custo. Traub, segura aí, mano, não deixa mais essas coisas acontecer. Vamos ver o que mais aqui. E falando essa questão do Alan, né? Que problema a filha dele tem, afinal, né? Porque gerou tanto problema que ele precisou pedir Pix. Eu confesso que eu não vi, na época eu acho que eu já não estava acompanhando. Mas que problema de saúde ela tem? Ela tem uma questão que vai... Agora o vídeo começa a ficar bem interessante, porque ela tem um efeito adverso raro. Onde a gente ouviu isso? Um efeito adverso raro. Ela foi vítima de da vacina contra a herpes e não a do Covid-19. Foi isso que ela tem. O Alan menciona que ela tem uma inflamaçãozinha no cérebro lá e tal, um negócio assim. E aí eu pedi para dar e colocar para vocês aí o vídeo que eu gravei no celular mesmo, no podcast dele, julho de 2022, tá? Ele já estava nos Estados Unidos, a família ainda estava no Brasil e ele explica isso daí. Confere aí. A minha filha não come, não ingere alimento sólido, líquido, não anda, tá fazendo fisioterapia, tá se recuperando, porque o cérebrozinho dela ainda está inflamado de uma infecção do vírus Epstein-Barr, que é um subtipo do vírus da herpes, que ela teve depois que tomou vacina da herpes. Que aqui não é obrigatório para criança de 1 ano e meio no Brasil. Meu Deus. Eu quase perdi minha filha por causa disso. Muito triste, né, pessoal? Muito triste. Muito triste. Mas aí é que entra o senhor Afonso, da Terra Plana. Por quê? Ali 2015, 16, assim, tudo que é antes de 2018, na minha cabeça é um bolão só. Então eu nunca sei quando é 14, quando é 15, quando é 16 e 17. É um bolão só. É a época em que eu estava aprendendo, tipo assim, que eu estava me aproximando dos temas de política, tá? Nessa época eu também estava fora da igreja, só para contextualizar, então estava, assim, moralmente eu estava sendo guiado pelo que eu aprendia nas coisas de direita, do Olavo, os videozinhos do Nando Moura, do Terça Livre e tal. Então, eu acompanhava já o Afonso. E ele falava muito sobre ciência, essas coisas que eu falei, né? Essa farsa toda do prêmio Nobel, essa máfia da ciência, né? E o que aconteceu? O Olavo, rodando um vídeo lá, aprendendo a mexer em rede social, viu uma questão lá da planicidade das águas. Então ele viu, e foi um dos primeiros vídeos, foi pelo Olavo que eu vi o primeiro vídeo disso. Eu tinha ouvido falar muito, mas que eu vi, e eu fiquei impressionado também, que foi um experimento, em que eles pegavam um navio, o navio ia embora, eles vão fazendo aquele time-lapse, o navio indo embora, o cronômetro correndo aqui em cima, o navio indo embora, sumiu. E aí some por um bom tempo, vai passando o tempo. E aí o cara pega o zoom e vai aproximando e busca o navio. O navio tinha sumido porque a terra, o mar, né, se conformaria a minha cabeça aqui. O globo se conformaria à água, né? Então a gente tem a noção que aqui eu vou usar a minha caneca mesmo. O barquinho tá aqui, a câmera tá aqui, então ele foi embora, e chegou aqui. E aí a gente fala, nossa, subiu, né? Ó, usando a minha cabecinha para isso. E aí o cara vai lá e busca. Mas como numa superfície elíptica isso pode acontecer, né? Como num geoide, como num globo isso pode acontecer? E para mim, eu falo pessoal até hoje, não, eu vejo a curvatura nas águas, porque a hora que eu tô no mar eu tenho nítida impressão de que a água tá assim, essa impressão é nítida, eu nunca perdi ela, né? Mas de fato a câmera vai lá e busca. E aí o pessoal começa a explicar por outros fenômenos, né? Ponto de fuga, umas histórias lá. Então ela viu aquilo e começou a se interessar pelo tema Terra Plana. E aí o pessoal do Terça Livre, eu não sei se pelo fato de Terra Plana
ser um tema que desmereceria o Olavo, e eu acho pelo contrário, porque o cara tem que ter muita coragem para lidar com essas coisas, né? Lidar seriamente com essas coisas, porque quem fica rindo de tudo é um idiota, porque a ciência, a cada 200 anos, ela dá voltas completas, né? Ah, não podia comer ovo, agora não, o ovo é muito saudável, sei lá, ninguém lavava as mãos antes, aí morria todo mundo, os médicos não lavavam a mão, para aquilo que resquício de medicina que se tinha no passado, né? O pessoal não lavava nem a mão, e aí descobriu que tem que lavar, e vários outros procedimentos, até modernos aí, que de vez em quando caem. Então, quem fica rindo das coisas, eu acho um tremendo do idiota, para te falar a verdade. Né? Já fui um idiota desse. Né? E aí, conforme você vai vendo que você caiu num conto daqui, num conto dali, né? O homem foi pra lua, aquela coisa toda, você fala, meu Deus, como eu sou trouxa. Aí você passa a ter mais respeito pelos assuntos. Eu não sou da seita da Terra plana, eu não sou da seita que o homem não foi na lua, não sou de seita nenhuma. Tá? A única coisa que se aproxima de uma seita que eu acredito é o cristianismo. E aí é a minha fé. Então eu não sou de grupo, eu não sou de time, eu não brigo por essas coisas. Eu gosto muito dos debates do design inteligente e tal, e eu gosto até porque eles não têm essa visão de time, eles têm uma preocupação de explicar a verdade para as pessoas. Quando começar a ter time, aí vai ficar ruim. Então eu gosto por isso. Tá? Então nessa época o Afonso falava essas coisas. E aí o Alan, o Ítalo Lorenzon lá começaram a achar que ficar com ciúminho do Olavo e com invejinha do Afonso, porque o Patreon do Afonso dava muita grana e o Terça Livre não dava tanto. Teve tudo isso daí na época. Uma série de coisas. Eu acompanhei isso, cara, ao vivo. Era uma live de um lado, uma live do outro. Live não, né? Porque o Afonso só gravava vídeo. Mas era o Terça Livre horas e horas e horas, e aqueles palavrões, e falando contra o Afonso, uns negócios. Que o Afonso nunca falou do Terça Livre. Até então, né? Começou a responder depois que foi atacado. Então, mas teve um vídeo, uma série de vídeos do Afonso interessantíssima. Se você achar esses vídeos na internet, ainda tem, não no canal dele, mas outros gravaram. Naquela época o Afonso era irrepreensível para falar desses assuntos. Irrepreensível. Falava com maestria, usando estudos, livros e muita lógica, né, e fatos, então não tinha o que falar. Então ele pegou um livro que tinha 400 resumos de estudos científicos publicados. O cara fez uma coletânea e colocou em um livro só sobre toxinas no braço, né? Vacacinas. A gente é obrigado a falar como estúpido mesmo, tá? Eu sempre, não gosto disso, mas eu tive um vídeo de 3 anos que foi deletado no YouTube anteontem ou ontem. Eu só recebi a notificação e não tinha, nem como pesquisar o que eu estava falando, porque eu lembro mais ou menos, mas foi deletado. Não é nem que ele privou e eu tenho acesso em algum... Não, foi deletado. Então, 3 anos atrás, velho, o vídeo devia ter 30 visualizações. E foi deletado. Então, e o tema era esse. Então, eu ia tentar voltar mais firme, usando os termos mesmo, mas ainda não dá. Espero que um dia dê, mas ainda não dá. Então, enfim, né, o Afonso estava explicando sobre isso aqui. E esse foi um tema específico em que o pessoal do Terça Livre falou mal pra caramba do Afonso. Né? É louco, a ciência não sei o que lá. Os caras não eram nada. O Afonso é um geofísico formado, mestre, doutor, e, querendo ou não, capacitado a analisar artigos científicos, e fazia isso com maestria naquela época, tá? Na época que ele não era doido. Então, o pessoal do Terça Livre ficou tirando sarro. E aí o que aconteceu? Eu não sei o que vem, é mais ou menos ao mesmo tempo, né? O fato de chegar a fraudemia e do Alan ter uma filha. Então, desculpa, Alan, se eu estou cometendo erro. Eu acho que sua filha nasceu em 2020 ou 2021, posso estar errado, não tenho certeza. Desculpa, não quero... eu estou tocando no nome dela aqui, na pessoa dela, né? Na pessoinha dela, por conta do embrólio todo. E eu acho ela uma vítima do sistema, tá? Mas, enfim, né? O pessoal falando mal do Afonso ali no Terça Livre, e aí daqui a pouco, tudo que o Afonso falava se mostrou claramente que a Big Pharma tentando enfiar isso aqui em todo mundo, no mundo todo. A força, com tecnologias diferentes que ninguém conhecia, com substâncias que ninguém conhecia, patentes que eles não abriam, né? E começou a dar colaterais, e todo mundo que falava disso era completamente afastado de rede social, perdendo conta. Teve gente presa, presidentes
de países menores que tentaram ir contra isso, morreram lá na África e tal, teve uns 3 ou 4 lá. Então, aquilo que o Afonso falava poucos anos depois se mostrou real, e depois, para essa infelicidade, a filha do Alan teve problema com colateral de vacina, que o Afonso mencionou e que o Alan pessoalmente falou contra no Terça Livre. Então, esse vídeo todo é só, pessoal, para a gente monitorar aquilo que a gente fala. Porque nas esquinas da vida a gente pode se deparar com a nossa própria língua batendo contra a gente. Eu acho muito triste isso ter acontecido, né? Eu tenho até um vídeo, um recorte esse que passou no coisa, que eu joguei aqui na Radinha em 2022, no meus grupos de Telegram. Procura aí Radinha Libre no Telegram, que é lá onde eu coloco a maioria das coisas. Pouco eu faço aqui no YouTube, muito pouco. Telegram é o tempo todo. E é isso, cara. Eu acho muito triste que uma criança tenha pago por isso milhares, milhões e talvez bilhões de crianças, né? Pagando o preço de um sistema tão maldito e que você não pode questionar ainda hoje, e isso dá até prisão. Teve nobres cientistas aí que foram presos antes ainda de 2020. Tinha um vídeo do Afonso muito bom, cara, muito bom. Chamava assim a profissão mais perigosa do mundo. E aí, nossa, eu falei, vamos ver, né, que legal, sei lá, deve ser algum resgatista, mergulhador, sei lá. Aí, o que era? Pessoal, olha, cara, esse vídeo deve ser de 2016. A profissão mais perigosa do mundo era o pessoal que lidava com vírus, porque eles morriam demais. E aí o Afonso, ele lista, cara, eu acho que uns 15, 20 óbitos de grandes cientistas, ou de pessoas que estavam em grandes causas sobre isso, virologistas, geneticistas, que estavam lidando com esse tipo de assunto. Mas eles não morriam porque escapou um negócio no laboratório e eles foram contaminados. Não, velho. É todo tipo de morte. É atropelado, é suicídio. Suicídio teve um monte, mas teve a rodo, né? O pessoal que foi suicidado. Então esse é um tema muito difícil que o Afonso teve coragem de lidar. Aqueles que foram contra acabaram se topando nas esquinas da vida com a própria língua. Muito triste, eu espero que a garota esteja bem, espero que ela se recupere disso tudo, e peço a Deus que toque no coração desses 4 e de todos aqueles que ficam aí com tretas de internet, essas coisas malditas da política que tem só afastado as pessoas e dividido as pessoas, e tudo isso é parte de um plano sim. E para mim existe pouca diferença. O pessoal fica bravo quando você fala que não tem diferença. Existe pouca diferença entre a esquerda e a direita, porque quando a direita está no poder, ela entrega o poder para a esquerda. Então qual que é a diferença, né? Qual que é a diferença? E aí o pessoal é um dos grandes argumentos do 38, né? Tipo assim, você votar, palavras dele, na cadela do PT é votar no PT, porque você vota na cadela do PT e ela entrega o poder para o PT. E até pior, né? Porque com o PT no poder, eles não tiveram a ousadia que tiveram, como essas prisões todas e tudo isso aí, que tiveram durante o governo Bolsonaro, que decidiu se ausentar completamente de fazer alguma coisa, né? Quando muito falava algo e depois, logo após, se desfalava. Então, eu achei 2018 foi aquela utopia, aquela maluquice da esquerda, né? Lembra? Quando o Bolsonaro foi eleito, o pessoal da esquerda, eu vou morrer, todo mundo vai morrer, ele não, aqueles vídeos vergonhosos, né? Mas eram jovens. E aí, quando entra 2022, a veiarada tudo, vamos por porta do quartel, vamos por... Ai, gente, pelo amor de Deus, tem um canal legal que chama Sobrevivendo ao Brasil, né? E ele fala algumas coisas, tipo assim, tá bom, pessoal? Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a vida desses 4 caras que têm qualidades incríveis e têm problemas que eu tenho discordância, mas enfim, não desejo mal para nenhum deles, pelo contrário, eu só desejo bem, que eles possam olhar sempre para a cruz de Cristo, se arrepender dos seus pecados e proclamar a glória de Deus, porque são homens incríveis, que se convertendo podem fazer muito mais do que eu e do que você aqui, tá bom? Mas precisa se converter de verdade, precisa largar esses egocentrismos, essas coisinhas todas aí. Fiquem com Deus, até a próxima, pessoal. Qualquer coisa, pix, radinhalibre@gmail.com, e você está sendo monitorado.